Capítulo 14. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha apenas o espaço para um lampião e um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não foi capaz de encontrar uma explicação para o uso de um lampião e um acendedor de lampiões em algum lugar dos céus, num planeta sem pessoas e sem nenhuma casa. Mas ele disse para si mesmo: pode ser que esse homem seja absurdo. Mesmo assim, ele é menos absurdo do que o rei, o vaidoso, o homem de negócios e o bêbado. Ao menos o seu trabalho tem um sentido. Quando ele acende seu lampião, é como se ele fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando ele apaga o seu lampião, ele adormece a flor ou a estrela. É uma ocupação muito bonita. É realmente útil porque é bonita. Assim que chegou no planeta, ele saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que você acaba de apagar seu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. O que é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E o reacendeu. Mas por que você o reacendeu? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o pequeno príncipe. Não há nada a compreender, disse o acendedor. O regulamento é o regulamento. Bom dia. E ele apagou seu lampião. Depois, ele enxugou a testa com um lenço de quadradinhos vermelho. Eu tenho um trabalho terrível. Antigamente era razoável. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E o regulamento mudou desde então? O regulamento não mudou, disse o acendedor. E aí está o drama. Ano após ano, o planeta gira cada vez mais rápido e o regulamento não mudou. E então? Disse o pequeno príncipe. Então, agora que ele está fazendo uma volta por minuto, eu não tenho mais um segundo de repouso. Eu acendo e apago uma vez por minuto. Isso é engraçado. Os dias no seu planeta duram 1 minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E reacendeu seu lampião. Enquanto o pequeno príncipe o olhava, ele sentiu que amava aquele acender de lampiões, pois era tão comprometido com o regulamento. Ele se lembrou dos pores do sol que ele mesmo procurava antigamente, arrastando sua cadeira. Ele queria ajudar seu amigo. Sabe, eu conheço um meio de você descansar quando quiser. Eu sempre quero, disse o acendedor. Afinal, é possível que um homem seja comprometido e preguiçoso ao mesmo tempo. O pequeno príncipe prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que você pode dar a volta nele em 3 passos. Você só tem que andar bem devagar, para ficar sempre ao sol. Quando você quiser descansar, você andará, e o dia durará o quanto você quiser. Isso não me adianta muito, disse o acendedor. O que eu mais amo na vida é dormir. É uma pena, disse o pequeno príncipe. É uma pena, disse o acendedor. Bom dia. E ele apagou seu lampião. Esse aí, disse o pequeno príncipe a si mesmo, enquanto prosseguia adiante em sua longa viagem. Esse aí seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez seja porque ele está pensando em outra coisa, que não ele mesmo. Ele deu um suspiro de lamento e ainda disse: esse aí seria o único que eu poderia ter como amigo. Mas seu planeta é realmente muito pequeno. Não há espaço para 2. O que o pequeno príncipe não ousou admitir é que ele sentiu certa saudade deste planeta, abençoado por 1440 pores do sol a cada 24 horas. Capítulo 15. O 6º planeta era 10 vezes maior do que o último. Ele era habitado por um senhor que escrevia em enormes livros. Olhe, um explorador! Ele exclamou, quando percebeu o pequeno príncipe. O pequeno príncipe se sentou à mesa e respirou um pouco. Ele já tinha viajado tanto. De onde você vem? Perguntou o velho senhor. O que é este livro grosso? Disse o pequeno príncipe. O que o senhor faz aqui? Eu sou geógrafo, disse o velho senhor. O que é um geógrafo? É um sábio que conhece onde ficam os mares, os rios, as montanhas e os desertos. Isso é bem interessante, disse o pequeno príncipe. É, finalmente, uma profissão de verdade. Ele deu uma olhada em torno, no planeta do geógrafo. Ele nunca havia visto um planeta tão majestoso. É muito bonito o seu planeta. Ele tem oceanos?
Eu não tenho como saber, disse o geógrafo. Ah, o Pequeno Príncipe estava decepcionado. E as montanhas? Eu não tenho como saber, disse o geógrafo. E as cidades, e os rios, e os desertos? Também não tenho como saber, disse o geógrafo. Mas você é geógrafo. Exatamente, disse o geógrafo. Mas eu não sou explorador. Eu preciso muito de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é importante demais para ficar passeando. Ele não sai de seu escritório. Mas ele recebe os exploradores. Ele os interroga e anota suas lembranças. E se as lembranças de um deles lhe parece interessante, o geógrafo ordena uma investigação sobre a moralidade do explorador. Para quê? Porque o explorador que mentisse causaria catástrofe nos livros de geografia. E também um explorador que bebesse muito. Por quê? Porque os bêbados veem tudo em dobro. Nesse caso, o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde só havia uma. Eu conheço um, disse o Pequeno Príncipe, que seria um mau explorador. É possível. Então, quando a moralidade do explorador parece boa, se faz uma investigação sobre sua descoberta. Se vai lá ver? Não, é muito complicado, mas se exige do explorador que forneça as provas. Se tratar, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é necessário que ele traga grandes pedras. O geógrafo emudeceu subitamente. Mas você vem de longe. Você é um explorador. Você vai me descrever o seu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu livro, apontou seu lápis. Anota-se primeiro a lápis os relatos dos exploradores. Aguarda-se para anotar a tinta após eles terem fornecido provas. Então? Perguntou o geógrafo. Ah, de onde eu venho? Disse o Pequeno Príncipe. Não é muito interessante, é bem pequeno. Tenho 3 vulcões. 2 vulcões em atividade e 1 vulcão extinto. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Eu também tenho uma flor. Nós não registramos as flores, disse o geógrafo. Mas por quê? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais sérios dentre todos os livros. Eles nunca saem de moda. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano se esvazie. Nós apenas escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem acordar? Interrompeu o Pequeno Príncipe. O que significa efêmero? Que os vulcões estejam extintos ou ativos dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que conta para nós é a montanha. Ela não muda. Mas o que significa efêmero? Repetiu o Pequeno Príncipe, que, em toda a sua vida, nunca havia desistido de obter resposta a uma pergunta, uma vez que a houvesse feito. Significa que está ameaçado de desaparecimento súbito. Minha flor está ameaçada de desaparecimento súbito? Sim, claro. Minha flor é efêmera, disse a si mesmo o Pequeno Príncipe. E ela só tem 4 espinhos para se defender contra o mundo. E eu a deixei sozinha lá. Esse foi seu primeiro momento de arrependimento. Mas ele retomou a coragem. Que lugar o senhor me aconselharia a visitar? Perguntou. O planeta Terra, respondeu-lhe o geógrafo. Ele tem uma boa reputação. E o Pequeno Príncipe foi embora, pensando em sua flor. Capítulo 16. O 7º planeta foi então a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Ela conta com 111 reis, não esquecendo, claro, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócio, 7 milhões e meio de bêbados, 311 milhões de vaidosos, quer dizer, mais ou menos 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar a você uma ideia das dimensões da Terra, eu direi que antes da invenção da eletricidade, era necessário, através dos 6 continentes, um exército de aproximadamente 2.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isso dava um efeito esplêndido. Os movimentos desse exército eram regulados como o de um balé de ópera. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampião da Nova Zelândia e Austrália. Depois estes, tendo acendido seus lampiões, iam dormir. Então entravam por sua vez na dança os acendedores de lampião da China e da Sibéria. Depois esses também desapareciam nos bastidores.
Vinha então a vez dos acendedores de lampião da Rússia e da Índia, depois os da África e Europa, depois os da América do Sul, depois os da América do Norte. E eles nunca se enganavam em sua ordem de entrada em cena. Era grandioso. Sozinhos, o acendedor do único lampião do Polo Norte e seu confrade do único lampião do Polo Sul levavam vidas de ócio e despreocupação. Eles trabalhavam 2 vezes por ano. Capítulo 17. Quando se quer ser espirituoso, acontece de mentirmos um pouco. Eu não fui muito honesto quando falei para vocês sobre os acendedores de lampiões. Eu arrisco dar uma falsa ideia de nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam muito pouco espaço na Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra ficarem de pé e se espremessem, como para um evento, eles caberiam facilmente em uma praça pública de 20 milhas de largura por 20 milhas de comprimento. Poderíamos amontoar a humanidade na menor ilhota do Pacífico. As pessoas grandes, claro, não acreditarão em vocês. Elas se imaginam ocupando muito espaço. Elas se veem importantes como os baobás. Vocês podem as aconselhar a fazer o cálculo. Elas adoram contas, vão gostar disso. Mas não percam o seu tempo com este desgosto. É inútil. Confiem em mim. O Pequeno Príncipe, uma vez na Terra, ficou bastante surpreso de não encontrar ninguém. Ele já estava com medo de ter errado de planeta quando um anel cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o Pequeno Príncipe, de qualquer jeito. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta eu me encontro? Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, então não tem ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse a serpente. O Pequeno Príncipe sentou-se em uma pedra e levantou os olhos para o céu. Eu me pergunto, disse ele, as estrelas são iluminadas a fim de que cada um de nós possa um dia encontrar a sua. Veja o meu planeta. Ele está logo acima de nós, mas como está longe? Ele é bonito, disse a serpente. O que você veio fazer aqui? Eu tive dificuldades com uma flor, disse o Pequeno Príncipe. Ah, disse a serpente. E eles se calaram. Onde estão os homens? Retomou por fim o Pequeno Príncipe. Estamos um pouco sós no deserto. Fica-se só também com os homens, disse a serpente. O Pequeno Príncipe olhou-a demoradamente. Você é um bicho engraçado, disse-lhe enfim, magra como um dedo. Mas eu sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O Pequeno Príncipe riu. Você não é tão poderosa. Você não tem nem patas. Não pode nem mesmo viajar. Posso te levar para mais longe do que um navio, disse a serpente. Ela se enrolou no tornozelo do Pequeno Príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco se rende à terra de onde saiu, disse ela. Mas você é puro e vem de uma estrela. O Pequeno Príncipe não respondeu. Você me causa pena, tão frágil nessa terra de granito, disse a serpente. Eu posso te ajudar um dia. Se você sentir muita saudade de seu planeta, eu posso... Ah, eu entendi muito bem, disse o Pequeno Príncipe. Mas por que você fala sempre por enigmas? Eu resolvo todos eles, disse a serpente. E eles se calaram. Capítulo 18. O Pequeno Príncipe atravessou o deserto e só encontrou uma única flor. Uma flor de 3 pétalas, uma florzinha de nada. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou educadamente o Pequeno Príncipe. A flor, um dia, havia visto passar uma caravana. Os homens? Existem, eu acho, 6 ou 7. Eu os notei faz alguns anos.
mas nunca sabemos onde procurá-los. O vento os leva. A eles faltam raízes, e isso os envergonha muito. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. Capítulo 19. O pequeno príncipe subiu em uma montanha alta. As únicas montanhas que ele conhecia eram os 3 vulcões que alcançavam o seu joelho, e ele usava o vulcão extinto como um banquinho. De uma montanha alta como essa, disse a si mesmo, eu vou ver de uma só vez todo o planeta e todos os seus homens. Mas ele só viu picos de rocha, que eram afiados como agulhas. Bom dia, disse ele de qualquer forma. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem é você? Disse o pequeno príncipe. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Respondeu o eco. Seja meu amigo, eu sou sozinho, disse ele. Eu sou sozinho, eu sou sozinho, eu sou sozinho, respondeu o eco. Que planeta engraçado, ele pensou. É todo seco e todo pontudo e todo salgado. E falta imaginação aos homens. Eles repetem tudo o que dizemos. No meu, eu tinha uma flor, e ela era sempre a primeira a falar. Capítulo 20. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo caminhado por muito tempo por entre a areia, as rochas e a neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas levam aos homens. Bom dia, ele disse. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe as olhou. Todas se pareciam com a sua flor. Quem são vocês? Ele perguntou perplexo. Nós somos rosas, disseram as rosas. Ah, murmurou o pequeno príncipe. Ele se sentiu muito infeliz. Sua flor tinha contado para ele que era a única de sua espécie no universo. E eis que estavam lá mais 5.000, todas iguais, em um só jardim. Ela ficaria muito envergonhada, ele disse. Se ela visse isso, ela tosseria muito e fingiria estar morrendo para escapar do ridículo. E eu seria obrigado a cuidar dela. Se não, para me humilhar também, ela morreria de verdade. Depois ele ainda disse, eu me achava rico com uma flor que era única em todo o mundo, e tudo que eu tenho é uma rosa ordinária. Isso e meus 3 vulcões que me chegam ao joelho, dentre eles, um que pode ser que esteja extinto para sempre. Isso não faz de mim um grande príncipe. E, deitado na grama, ele chorou. Capítulo 21. Foi quando apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que se virou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Você é bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Eu estou tão triste. Eu não posso brincar com você, disse a raposa. Eu ainda não fui cativada. Ah, desculpe, disse o pequeno príncipe. Mas, depois de uma breve reflexão, ele acrescentou. O que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que você está procurando? Estou procurando os homens, disse o pequeno príncipe. Os homens? Disse a raposa. Eles têm fuzis e eles caçam. É desagradável. Eles também criam galinhas. É a única coisa interessante deles. Você está à procura de galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Estou procurando amigos. O que significa cativar? É uma coisa que anda meio esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Claro, disse a raposa. Você para mim não é mais do que um menininho parecido com 100.000 outros menininhos. Eu não preciso de você.
E você também não precisa de mim. Eu sou para você nada mais do que uma raposa parecida com outras 100.000 raposas. Mas, se você me cativar, nós precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo, e eu serei para você única no mundo. Estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Tem uma flor. Acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se na terra todo tipo de coisa. Não, não é na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu muito intrigada. Em outro planeta? Sim. Tem caçadores neste planeta aí? Não. Interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, e todos os homens se parecem. Então, eu me aborreço um pouco. Mas, se você me cativar, minha vida será mais ensolarada. Eu reconhecerei um barulho de passos que será diferente de todos os outros. Os outros passos me farão me esconder debaixo da terra. Os seus me chamarão para fora, como uma música. E olhe, você está vendo? Lá, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo, para mim, é inútil. Os campos de trigo não me lembram nada. E isso é triste. Mas você tem os cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando você me cativar. O trigo, que é dourado, fará eu me lembrar de você. E eu amarei o barulho do vento nos campos de trigo. A raposa se calou e olhou demoradamente para o pequeno príncipe. Por favor, cative-me. Eu bem que gostaria, disse o pequeno príncipe. Mas eu não tenho muito tempo. Eu tenho amigos a descobrir e muitas coisas para conhecer. Nós só conhecemos as coisas que cativamos, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram tudo pronto nas lojas. Mas como não existe loja de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, cative-me. Mas o que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser muito paciente, respondeu a raposa. Você se sentará, no início um pouco longe de mim, assim, na grama. Eu te olharei de canto de olho e você não dirá nada. A linguagem é fonte de mal-entendidos. Mas, a cada dia, você poderá sentar um pouco mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. É melhor que você venha na mesma hora, disse a raposa. Se você vem, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ficar contente. Quanto mais a hora avançar, mais eu ficarei feliz. Às 4 eu me agitarei e ficarei inquieta. Eu descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vier a qualquer hora, eu não saberei nunca quando devo preparar meu coração. É necessário ter ritos. O que é um rito? Perguntou o pequeno príncipe. É outra das coisas que anda muito esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias e uma hora das outras horas. Tem um rito, por exemplo, entre os meus caçadores. Eles dançam às sextas-feiras com as moças do vilarejo. Então a sexta-feira é um dia maravilhoso. Eu posso passear pelos vinhedos. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias todos se pareceriam e eu não teria um momento de férias. E, assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando a hora da partida estava próxima... Ah, disse a raposa, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não te desejava nenhum mal, mas você quis que eu te cativasse. Claro, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe. Claro, disse a raposa. Então você não ganhou nada. Ganhei, disse a raposa, por causa da cor do trigo. E acrescentou, vá rever as suas rosas. Você compreenderá que a sua é a única no mundo. Você voltará para me dizer adeus e eu te darei de presente um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vocês não são de jeito nenhum parecidas com a minha rosa. Vocês não são nada ainda, disse a elas. Ninguém cativou vocês e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como a raposa. Ela não era mais do que uma raposa parecida com 100.000 outras. Mas eu a fiz minha amiga e agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram bem envergonhadas. Vocês são belas, mas vocês são vazias.
ele ainda disse: não se pode morrer por vocês. Claro, um passante ordinário acreditará que a minha rosa parece com vocês, mas ela, sozinha, é mais importante que todas vocês, pois foi a ela que eu reguei, porque foi a ela que coloquei sob a redoma, pois foi ela que abriguei com o paravento, porque foi dela que eu tirei as lagartas, fora 2 ou 3 que deixei para que virassem borboletas. Porque foi ela que eu escutei se queixar, se vangloriar, ou mesmo algumas vezes se calar, porque é a minha rosa. Ele voltou à raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. E eis o meu segredo. Ele é muito simples. Apenas com o coração podemos enxergar de verdade. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o Pequeno Príncipe, para não esquecer. O tempo que você perdeu com a sua rosa é o que faz dela tão importante. O tempo que eu perdi com a minha rosa, disse o Pequeno Príncipe, para não esquecer. Os homens esqueceram esta verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecer. Você é responsável por aquilo que cativas. Você é responsável pela sua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, disse o Pequeno Príncipe, para não esquecer. Capítulo 22. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o guarda-chaves da ferrovia. O que você faz aqui? Eu separo os viajantes por pacotes de 1000, disse o guarda-chaves. E eu despacho os trens que os levam, tanto para a direita como para a esquerda. Um trem expresso iluminado, rugindo como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão bastante apressados, disse o Pequeno Príncipe. O que eles procuram? Nem o maquinista da locomotiva, nem ele mesmo sabe. E rugiu, em sentido inverso, um outro trem expresso iluminado. Eles já estão voltando? Perguntou o Pequeno Príncipe. Não são os mesmos, respondeu o guarda-chaves. É uma troca. Eles não estavam satisfeitos onde estavam? Nunca estamos satisfeitos onde estamos, disse o guarda-chaves. E rugiu o trovão de um terceiro trem expresso iluminado. Eles estão perseguindo os primeiros viajantes? Eles não estão perseguindo nada, disse o guarda-chaves. Eles dormem lá dentro, e os que não dormem, bocejam. Só as crianças sabem o que procuram. Elas achatam os narizes contra as janelas. As crianças sabem o que procuram, disse o Pequeno Príncipe. Elas perdem tempo com uma boneca de pano, e ela vira muito importante. E se atirarmos delas, elas choram. Elas aqui têm sorte, disse o guarda-chaves. Capítulo 23. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas sofisticadas que eliminavam a sede. Tomava-se uma por semana e não se tinha mais a necessidade de beber nada. Por que você vende isso? Perguntou o Pequeno Príncipe. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Especialistas fizeram o cálculo. Economizamos 53 minutos por semana. E o que faremos com estes 53 minutos? Faremos o que quisermos. Eu, disse o Pequeno Príncipe, se eu tivesse 53 minutos, eu caminharia, bem devagar, até uma fonte. Capítulo 24. Nós estávamos no 8º dia da minha pane no deserto, e eu havia escutado a história do vendedor enquanto bebia a última gota da minha provisão de água. Ah, eu disse ao Pequeno Príncipe, suas lembranças são bonitas, mas eu ainda não consertei meu avião, não tenho mais nada para beber, e ficaria feliz se eu pudesse andar bem devagar até uma fonte. Minha amiga, a raposa? Ele disse. Meu bom homenzinho, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu bem meu argumento, pois me respondeu. É bom ter um amigo, mesmo que se vá morrer. Eu fico bem satisfeito de ter tido uma amiga raposa. Ele não avalia bem o perigo, pensei comigo mesmo. Ele nunca tem fome ou sede, um pouco de sol basta para ele. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Estou com sede também. Procuremos um poço.
Fiz um gesto de cansaço. Era absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Mesmo assim, pusemo-nos em marcha. Enquanto caminhávamos, por horas, em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a se acender. Eu as percebia como num sonho, tendo um pouco de febre por causa da minha sede. As palavras do Pequeno Príncipe dançavam em minha memória. Então você está com sede também? Perguntei a ele. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Ele me disse, simplesmente: a água pode ser boa também para o coração. Eu não entendi a sua resposta, mas eu me calei. Eu sabia que não devia interrogá-lo. Ele estava cansado. Ele sentou-se, eu sentei perto dele. E, depois de um silêncio, ele ainda disse: as estrelas são bonitas por causa de uma flor que não podemos ver. Eu respondi: sim, claro. E fiquei olhando para ele, sem falar nada, e para as ondulações da areia sob a luz da lua. O deserto é bonito, acrescentou ele. E era verdade, eu sempre amei o deserto. Sentamos em uma duna de areia. Não se via nada, não se ouvia nada. E, mesmo assim, algo irradiava em silêncio. O que embeleza o deserto, disse o Pequeno Príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu fiquei surpreso de subitamente compreender esta misteriosa irradiação da areia. Quando eu era criança, eu morava numa casa antiga, e uma lenda dizia que havia um tesouro escondido. Claro que ninguém nunca conseguiu encontrá-lo, e talvez nunca tenham nem mesmo procurado. Mas ele encantava toda a casa. Minha casa guardava um segredo no fundo do seu coração. Sim, eu disse ao Pequeno Príncipe, seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que faz suas belezas é invisível. Fico contente, disse ele, que você concorde com minha raposa. Como o Pequeno Príncipe adormeceu, o peguei em meus braços e me pus novamente em marcha. Eu estava emocionado. Parecia levar um tesouro frágil. Me parecia mesmo que não havia nada mais frágil na terra. Eu olhava, à luz da lua, seu rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelos que tremiam ao vento, e eu me dizia: o que eu vejo aqui nada mais é do que uma casca. O mais importante é o invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, eu ainda disse: o que me emociona tão fortemente nesse Pequeno Príncipe adormecido é sua fidelidade por uma flor. É sua imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina. Um golpe de vento as pode apagar. E, assim caminhando, eu descobri um poço, ao raiar do dia. Capítulo 25. Os homens, disse o Pequeno Príncipe, eles se enfurnam nos trens expressos, mas eles não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam e ficam rodando em círculos. E acrescentou: não vale a pena. O poço que nós havíamos encontrado não parecia com os poços saarianos. Os poços saarianos são simples buracos cavados na areia. Este parecia um poço de aldeia, mas não havia nenhuma aldeia, então parecia que eu estava sonhando. É estranho, eu disse ao Pequeno Príncipe. Tudo está pronto? A roldana, o balde e a corda? Ele riu e mexeu na corda, que movimentou a roldana. E a roldana gemeu como um velho catavento que o vento esqueceu por muito tempo. Você está escutando, disse o Pequeno Príncipe. Nós acordamos esse poço e ele está cantando. Eu não queria que ele se esforçasse. Deixa que eu faço, disse a ele. É muito pesado para você. Lentamente, eu ergui o balde até a borda. Eu o coloquei bem aprumado. Nos meus ouvidos persistia o canto da roldana, e na água, que ainda ondulava, eu via ondular o sol. Eu tenho sede dessa água aí, me dê de beber. E eu entendi o que ele havia procurado. Eu ergui o balde até os seus lábios. Ele bebeu, os olhos fechados. Esta água era algo bem diferente de um alimento. Ela havia nascido da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Ela era boa para o coração como um presente. Quando eu era criança, a luz da árvore de Natal, a música da missa do galo, a doçura dos sorrisos compunham todo o brilho do presente de Natal que eu recebia. Os homens do seu planeta, disse o Pequeno Príncipe, cultivam 5.000 rosas em um mesmo jardim, e eles não encontram o que procuram. É, não encontram, eu concordei. E enquanto isso, o que eles procuram pode ser encontrado em uma só rosa ou em um pouco de água. É verdade, respondi.
E o pequeno príncipe acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso procurar com o coração. Eu bebi e respirei fundo. A areia, ao nascer do sol, tem cor de mel. Eu gostava dessa cor de mel. Por que então eu me sentia triste? Você precisa cumprir sua promessa, me disse baixinho o pequeno príncipe, que estava novamente sentado perto de mim. Qual promessa? Você sabe, de uma mordaça para o meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Eu tirei do meu bolso meus esboços de desenhos. O pequeno príncipe os viu e me disse, rindo: os seus baobás, eles parecem um pouco com repolhos. Oh! E eu que estava tão orgulhoso dos meus baobás. Sua raposa, as orelhas dela parecem um pouco com chifres. E elas são muito compridas. E ele riu novamente. Você é injusto, homenzinho. Eu não sei desenhar nada a não ser serpentes fechadas e serpentes abertas. Ah, vai funcionar. As crianças sabem. Eu rabisquei então uma mordaça. E eu tinha o coração apertado enquanto a entregava a ele. Você tem planos que eu ignoro. Mas ele não me respondeu. Ele me disse: você sabe, minha chegada à Terra, amanhã será o aniversário. E, depois de um silêncio, ele disse ainda: eu caí bem perto daqui. E ele corou. De novo, sem entender porquê, eu experimentei uma tristeza estranha. Enquanto isso, uma pergunta me veio à mente. Então não foi por acaso que, na manhã em que te conheci, 8 dias atrás, você vagava assim, sozinho, a milhas e milhas de distância de todas as regiões habitadas? Você estava voltando ao ponto de sua queda? O pequeno príncipe corou novamente. Ele nunca respondia às perguntas, mas, quando se cora, significa sim, não é mesmo? Ah, eu disse a ele, eu tenho medo. Mas ele me respondeu: você agora tem que trabalhar. Você tem que voltar para a sua máquina. Eu te espero aqui. Volte amanhã à noite. Eu não estava muito seguro, eu me lembrava da raposa. Quando nos deixamos cativar, corremos o risco de chorar um pouco. Capítulo 26. Havia, ao lado do poço, uma ruína de um velho muro de pedras. Quando voltei de meu trabalho, na noite do dia seguinte, eu vi de longe o meu pequeno príncipe sentado lá em cima, as pernas balançando, e o escutei falando. Então você não se lembra? Dizia ele. Não era aqui. Sem dúvida, outra voz respondeu a ele, pois ele replicou. Não, era esse dia mesmo, mas não era aqui o lugar. Eu continuei a andar até a parede. Ainda não via nem escutava mais ninguém. Contudo, o pequeno príncipe replicou novamente. Claro, você vai ver onde começa o meu rastro na areia. Você só tem que me esperar. Eu estarei lá essa noite. Eu estava a 20 metros da parede e ainda não via ninguém. O pequeno príncipe ainda disse após um silêncio. Você tem um bom veneno? Você tem certeza de que não vai me fazer sofrer por muito tempo? Eu parei, o coração apertado, mas ainda não entendendo. Agora vá embora, disse ele. Eu quero descer. Então eu abaixei meus olhos para o pé do muro e dei um pulo. Lá estava, virada para o pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que te executam em 30 segundos. Revirei meu bolso atrás do meu revólver. Dirigi-me para lá, mas, com o barulho que fiz, a serpente se escorregou na areia como um jato d'água que, morrendo, e sem mostrar pressa, se desapareceu entre as pedras, com um leve barulho metálico. Cheguei na parede exatamente a tempo de receber em meus braços meu homenzinho príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Agora você conversa com serpentes? Desamarrei seu eterno cachecol dourado. Molhei suas têmporas e lhe dei de beber. E agora não ousava mais lhe perguntar nada. Ele me olhava sério e enlaçava meu pescoço com seus braços. Eu senti seu coração bater como o de um passarinho que morre quando é atingido por uma carabina. Ele me disse: estou satisfeito que você tenha encontrado o que faltava na sua máquina. Você vai poder voltar para casa. Como você sabe? Eu vinha justamente avisá-lo que, contra todas as expectativas, eu havia conseguido terminar o concerto. Ele não respondeu minha pergunta, mas acrescentou: eu também, hoje volto para casa. Depois, melancólico, disse: é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu senti nitidamente que aconteceu algo de extraordinário. Eu o segurei em meus braços como uma criança pequena,
enquanto ele parecia escorregar verticalmente em um abismo, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Ele tinha o olhar sério, perdido ao longe. Eu tenho um carneiro, eu tenho a caixa para o meu carneiro, e eu tenho a mordaça. E ele sorria com melancolia. Eu esperei muito tempo. Eu senti que ele se reaquecia pouco a pouco. Homenzinho, você está com medo? Ele estava com medo, sem dúvida, mas ele ria suavemente. Eu terei bem mais medo esta noite. Novamente eu me senti petrificado pelo sentimento do irreparável. E eu entendi que eu não suportava a ideia de nunca mais ouvir aquele riso. Era para mim como uma fonte em um deserto. Homenzinho, eu quero ouvir você rir ainda. Mas ele me disse, esta noite fará 1 ano. Minha estrela estará exatamente em cima do lugar que eu caí no ano passado. Homenzinho, não seria um sonho ruim esta história de serpente, de encontro e de estrela? Mas ele não respondeu à minha pergunta. Ele me disse, o que é importante é o que não pode ser visto. Claro, é como a flor. Se você ama uma flor que está em uma estrela, é doce olhar o céu à noite. Todas as estrelas estão floridas. Claro, é como a água. A que você me deu era como uma música, por causa da roldana e da corda. Você se lembra? Ela estava boa. Claro. Você olhará, à noite, as estrelas. É muito pequena a minha estrela para que eu possa te mostrar onde ela está. Mas é melhor assim. Todas as estrelas serão, para você, a minha estrela. Então você vai gostar de ver todas as estrelas. Elas serão todas suas amigas. E vou te dar um presente. E ele riu mais uma vez. Ah, homenzinho, homenzinho. Eu adoro escutar este riso. Justamente, será este o meu presente. Vai ser como a água. O que você quer dizer? Todos têm estrelas, mas não são as mesmas. Para os que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas são nada além de pequenas luzinhas. Para outros que são estudiosos, elas são problemas. Para meu homem de negócios, elas eram de ouro. Você terá as estrelas como ninguém mais tem. O que você quer dizer? Quando você olhar o céu, à noite, como eu morarei em uma delas, como eu estarei rindo em uma delas, então para você será como se todas as estrelas rissem. Você terá estrelas que sabem rir. E ele riu novamente. E quando você estiver consolado, nós sempre nos consolamos, você ficará contente de ter me conhecido. Você será meu amigo para sempre. Você terá vontade de rir junto comigo. E você abrirá de vez em quando a janela, assim, por prazer. E os seus amigos ficarão bastante espantados de você rindo e olhando o céu. Então você dirá a eles, sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles vão achar que você ficou louco. E eu te preguei uma boa peça. E ele riu novamente. É como se eu tivesse dado para você, em vez de estrelas, um monte de pequenos guizos que sabem rir. E ele riu novamente. Depois voltou a ficar sério. Essa noite, você sabe, não venha. Eu não vou te abandonar. Eu vou parecer estar mal. Eu vou parecer um pouco como se estivesse morrendo. Não venha ver isso, não vale a pena. Eu não vou te abandonar. Mas ele estava preocupado. Eu estou te dizendo isso. É também por causa da serpente. Ela não deve te morder. As serpentes, elas são mais. Elas podem morder por prazer. Eu não vou te abandonar. Mas uma coisa o tranquilizava. É bem verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Essa noite, eu não o vi seguir seu caminho. Ele saiu sem fazer barulho. Quando conseguiu alcançar, ele caminhava decidido, em passos rápidos. Ele me disse apenas, ah, você está aí. Ele pegou a minha mão, mas ele ainda se preocupava. Você fez mal em vir. Você vai ficar com pena. Eu vou parecer estar morto, e não será de verdade. Eu me calei. Você entende. É muito longe. Eu não posso levar este corpo aqui. É muito pesado. Eu me calei. Mas será como uma velha casca abandonada. Não são tristes as velhas cascas. Eu me calei. Ele se desencorajou um pouco, mas ainda fez um esforço. Será gentil, você sabe. Eu também vou ver as estrelas. Todas as estrelas serão poços com roldanas enferrujadas. Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calei. Vai ser tão divertido. Você terá 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de fontes. Ele se calou também, porque chorava. É aqui. Deixe-me dar o próximo passo sozinho.
Ele se sentou, porque tinha medo. Ainda disse: Você sabe, a minha flor, sou responsável por ela, e ela é tão frágil, e ela é tão ingênua. Ela só tem 4 espinhos de nada para a proteger contra o mundo. Eu estava sentado, porque não conseguia mais permanecer de pé. Então, isso é tudo. Ele hesitou um pouco. Depois voltou a se levantar. Deu um passo. Eu não consegui nem me mexer. Não aconteceu nada além de um clarão amarelo perto de seu tornozelo. Ele ficou um instante imóvel. Não gritou. Ele caiu suavemente como cai uma árvore. E por causa da areia, nem fez barulho. Capítulo 27. E agora, claro, já faz 6 anos. E eu nunca contei essa história. Os camaradas ficaram bem contentes ao me rever vivo. Eu estava triste, mas eu dizia a eles: é o cansaço. Agora eu me consolei um pouco. Não completamente. Mas eu sei que ele voltou ao seu planeta porque, quando o dia nasceu, eu não encontrei mais o seu corpo. Não era um corpo tão pesado. E eu amo escutar as estrelas à noite. São como 500 milhões de guizos. Mas aí aconteceu uma coisa extraordinária. Eu me esqueci de colocar a correia de couro na mordaça que eu desenhei para o Pequeno Príncipe. Ele nunca iria conseguir amarrar no carneiro. Então eu me pergunto, o que aconteceu no planeta? Pode ser que o carneiro tenha comido a flor. Mas depois digo, claro que não. O Pequeno Príncipe a protege todas as noites com sua redoma de vidro. E ele vigia bem o seu carneiro. Então eu fico feliz. E todas as estrelas riem baixinho. Mas depois digo, se ele ficar distraído uma vez ou outra, isso bastaria. Ele pode ter um dia esquecido da redoma, ou o carneiro saiu sem fazer barulho durante a noite. E então todos os guizos se tornam lágrimas. E esse é um grande mistério. Para vocês, que também amam o Pequeno Príncipe, assim como para mim, nada no universo é o mesmo se, em algum lugar, a gente não sabe se um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem para o céu. Perguntem a si mesmos: o carneiro comeu ou não comeu a rosa? E vocês verão como tudo muda. E nenhuma pessoa grande jamais compreenderá como isso é tão importante. Se um dia um de vocês passarem pela África, no deserto, e estiverem debaixo da estrela certa, e se então uma criança vier até vocês, se ela rir, se tiver os cabelos dourados, e se ela não responder quando vocês perguntarem, vocês adivinharão quem é. Então, sejam bonzinhos e não me deixem triste. Me escrevam rápido, dizendo que ele voltou.